Recording in progress. Bem-vindos ao reino. Olha, chegamos hoje então em nosso último encontro que encerra aqui a nossa série de mensagens. Nós iniciamos essa jornada falando sobre o significado do reino de Deus, onde aprendemos que o reino de Deus ele é feito através de vidas transformadas em amor. Falamos depois sobre o tempo e a dimensão. O reino de Deus não foi adiado, ele foi inaugurado na pessoa de Jesus e que desde então a gente vive entre o já e ainda não, nessa peregrinação, e nela somos chamados para sermos um sinal do reino de Deus, sinalizar o reino, ou seja, trazer para o aqui e agora, para o tempo, os valores da eternidade, é ser um agente do futuro e trazer o futuro de Deus para o hoje. E nada mais justo do que encerrar, ou concluir esse estudo. E claro, gente, aqui a ideia não é encerrar tudo que existe sobre o reino de Deus. Isso aqui é só a pontinha do iceberg. Inclusive depois, o nosso time aqui está separando algumas bibliografias para colocar lá no grupo sobre o reino de Deus. Tem muita coisa boa para a gente estudar e viver. Mas hoje vamos falar sobre comissão, a grande comissão. Porque uma vez que a gente entende o significado, uma vez que a gente se situa no tempo, entende que estamos aqui para sinalizar o reino, qual é a ordem dada por Jesus e como viver, como colocar em prática, a mão na massa, essa ordem de Jesus chamada de a grande comissão, o ID de Jesus. Então hoje o estudo tem como tema a comissão. Comissão. Mateus capítulo 28, verso 18 ao 20, aqui a gente encontra aquilo que a gente chama de a grande comissão. Acho que você já ouviu falar nisso, com certeza. Que é a ordem dada por Jesus aos seus discípulos. Antes dele subir aos céus, de ele subir para derramar o seu Espírito Santo, ele deu essa grande comissão, que está lá em Mateus 28, versos 18 e 20. Diz assim a palavra do Senhor. Chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dada toda autoridade no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E certamente estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém. E amém por essa palavra. Aqui está a grande comissão dada por Jesus. O ide por todo o mundo, fazendo discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando. Mas ensinando não algo aleatório, ensinando aquilo que eu vos tenho mandado. E, gente, antes de mais nada, a gente precisa entender que isso aqui só é possível a gente, como igreja, nós como sinalizadores do reino de Deus, a gente precisa entender que há uma natureza desta comissão. E quando eu falo natureza, é a gente entender o seguinte: isso aqui tem um caráter de natureza do Espírito Santo. Não tem como ninguém cumprir a grande comissão tirando o Espírito Santo da situação. A igreja, nós dependemos da atuação do Espírito Santo para viver a grande comissão de Jesus, que foi confiada aos seus discípulos e a nós. E é interessante porque Jesus ele fala isso antes de subir aos céus. Ou seja,
ele dá a grande comissão, sobe aos céus após sua ressurreição e derrama o seu Espírito Santo a fim de capacitar a gente a viver essa grande comissão. Primeiramente porque para viver essa grande comissão, ele diz, vocês têm que lembrar de tudo que eu vos ensinei, guardem isso. E quem faz a gente se lembrar das palavras, dos ensinamentos, senão o Espírito Santo de Deus? O Espírito Santo que gera em nós a consciência para receber, para entender, compreender e para lembrar de todos os ensinamentos ou de tudo aquilo que compete para a gente viver no chão da vida. É o Espírito Santo. Lá em Atos, no capítulo 1, no verso 8, Jesus aqui, ele conecta a descida do Espírito Santo como sendo o evento de empoderamento, de capacitação para viver essa grande comissão que se dá no chão da vida. Ele diz, mas recebereis o poder do Espírito Santo. Por isso que não tem como viver a grande comissão, viver o reino de Deus sem o Espírito Santo. Gente, impossível. Não, é como chuva sem água, não existe. Então recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Aqui veja que ele, antes de subir, ele já estava prometendo, essa obra vai ser concluída, hein? Eu vou subir aos céus e vai vir sobre vocês o poder do Espírito Santo. Para quê? E ser-me-eis testemunhas. Guardem isso. Onde? Tanto em Jerusalém, quanto na Judéia, Samaria e nos confins da terra. Eu gosto dos confins da terra que eu lembro da IBAB Online, né? Aqui a gente tem gente dos confins da terra, né? Pessoal do Brasil, cadê? Quem tá aí? Os Estados Unidos, Espanha, Turquia, é isso. Então, olha, grande comissão, empoderamento do Espírito Santo, para a gente ser testemunha de Jesus na peregrinação da vida. E naqueles tempos, para aqueles discípulos, eu acho interessante porque Jesus ele deu uma jurisdição, né? Vocês vão ser em Jerusalém, mas não fica só em Jerusalém. Vai para a Judéia, mas não fica só na Judéia. Transborda. Samaria, mas não fica em Samaria. Confins da terra. Isso é lindo porque, de acordo com esse relato que a gente encontra em Atos, né? Lucas, ele fala que Jesus, ele deu uma garantia, ele selou, vocês, discípulos, vão receber uma habilidade especial quando descer sobre vocês o Espírito Santo. E isso se concluiu, louvado seja Deus. O Espírito foi derramado em toda a carne. Nós recebemos o Espírito Santo de Deus quando Jesus ressuscitou, subiu aos céus e derramou. Então ele já nos capacitou para que a gente agora tenha esse status aqui, IBAB Online, de testemunhas. Ser testemunha de Jesus. Começando por Jerusalém, transbordando para a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Sem isso aqui, não há grande comissão. Sem a ação do Espírito Santo, o reconhecimento que sem ele nada podemos fazer, não há grande comissão, tampouco não há como a gente ser testemunha de Jesus. Sem a presença do Espírito Santo, jamais não vamos conseguir concluir essa obra, gente. Não tente fazer por conta própria, não tente fazer disso um projeto pessoal, político, de poder, eclesiástico, ou seja o que for. É obra do Espírito Santo. E a gente tem que estar atento onde esse Espírito Santo está soprando, onde Deus está agindo, para a gente entrar nesse flow, nesse fluxo e sermos cooperadores dele neste mundo, a partir da presença potente do Espírito Santo em nós. É o dínamos, a palavra ali para recebereis o poder do Espírito é dínamos, poder. Dínamos, poder em movimento, onde vem o quê? Dinamismo, dinâmica. E não só isso, né?
De dínamos também vem, inclusive, dinamite, que tem a ver com explosões, porque sim, quando o reino avança, as obras das trevas, elas caem, não fica pedra sobre pedra. Então, nessa caminhada do poder do Espírito Santo, coisas caem para que o dínamos, a dinâmica do Espírito, possa percorrer. Então veja, beleza, você já sabe, né? Quando vem esse slide aqui é porque vem a questão. Entendi que Jesus nos deu a grande comissão de ir por todo mundo para fazer discípulo, batizando, para ser testemunha, que recebemos o poder do Espírito Santo para ser testemunha de Jesus nessa jornada. Mas, ora bolas, o que é ser uma testemunha de Jesus? É uma questão que a gente precisa deixar muito claro, e por isso hoje essa é a nossa pergunta de R$1 milhão, gente. Vocês acharam que no último encontro não ia ter pergunta de R$1 milhão? Vocês estão milionários já, né? Já foram 3 milhões, hoje é o quarto. Sim. Hoje é o... Vocês vão sair com 4 milhões, hein? Quem acertou as 3 perguntas anteriores, né? Vocês estão preparados aí para a pergunta que vale R$1 milhão? Quero ver aqui no chat. Posso mandar? Preparado? Pode? Vambora? Então vamos lá. Ah, vocês querem 1 milhão, né? Então, hoje, a pergunta que vale R$1 milhão. E quem aí acumulou o bolão pode sair daqui desse encontro com 4 milhões, hein? Olha que coisa boa. Aí é maravilha, né? Vamos lá. Valendo R$1 milhão, EBAB Online. O que é ser uma testemunha de Jesus? 1. Ser uma testemunha de Jesus é decorar e sair falando um monte de versículos bíblicos sem parar? 2. É defender a fé com convicção, mesmo sem amor? 3. Ser uma testemunha de Jesus é viver de modo que Jesus seja visto antes de ser explicado? Ou 4. Ser uma testemunha de Jesus é converter o maior número possível de pessoas, valendo R$1 milhão. Qual é a resposta certa? Vou dar o tempo aí para vocês. Deixa eu ver aqui o chat enquanto eu bebo água. Vamos ver. Opa! Deixa eu ver aqui. Ih, rapaz. Todo mundo, acho que a maioria aqui, 3. Poxa, eu achei que vocês iam falar 1, não sei porquê. Poxa. 3? Vocês estão certos disso? Ser uma testemunha de Jesus é viver de modo que Jesus seja visto antes de ser explicado? Estão certos disso? Posso perguntar? Opa! Valendo R$1 milhão, EBAB Online. E acumulando com os outros módulos, se juntar tudo, 4 milhões, hein? Qual é a resposta certa? Certa resposta! Aê! Glória a Deus! Acabaram de ganhar R$1 milhão. Olha aí que beleza. Show de bola! R$1 milhão. Ser uma testemunha de Jesus é viver de modo que Jesus seja visto antes de ser explicado. R$1 milhão. É isso aí. Já pode comprar as passagens e vir para a EBAB Online. Já pode, é isso aí. Deixa eu só voltar aqui a minha tela. Vocês estão muito inteligentes. Poxa, já pode ajudar na campanha de Natal. Tá tudo. A meta da campanha de Natal já bateu, ó. Quem ganhou 4 milhões aí, mais do que a meta do ano, né? Já foi. Muito bom. As respostas foram sempre a 3. Você percebeu isso, né, Eucélio? Isso aí. Boa. Vocês sabiam, só um disclaimer, na época da escola, quando tinha prova de matemática, não, geografia, história, aí tinha lá, né, verdadeiro ou falso. Eu decorava no livro
VF, VVVV. Aí o professor botava a mesma coisa, eu acertava. Fiz igual o meu professor de história aqui. Faz isso não, gente. Isso aí é decoreba, ó. Muito bom. Pessoal, viver de modo que Jesus seja visto antes de ser explicado. Isso é ser uma testemunha de Jesus. O evangelho, ele não começa na boca. Mais do que um discurso, o evangelho é um percurso. Guardem isso. Mais do que discurso, o evangelho é percurso. E não sei se vocês já repararam, é muito interessante. Toda vez que a Bíblia ela fala da palavra, vocês já repararam que a Bíblia sempre associa a palavra com os pés? Já reparou isso? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Diz: calçai os vossos pés no evangelho da preparação da paz, Efésios 6. Quão formosos são os pés dos que anunciam a boa nova. Eu acho interessante e talvez tenha aí alguma coisa, né, para nos dizer. Porque não fala quão lindo são os lábios, quão eloquente é a boca de quem fala da palavra. Não. Você quer ver se a palavra é bonita na vida da pessoa? Olha para o pé dela. Isso representa o quê? Não é porque você é um podólogo ou uma podóloga, não. É ver o percurso, como é que ele caminha e como é que ele anda no chão da vida encarnando essa palavra. Porque de discurso, até o diabo no deserto tinha. Mas percurso é uma outra questão. Então o evangelho não começa na boca, começa no jeito de viver. No modo que a gente atravessa conflitos, que a gente trata o outro, principalmente aquele que a gente pensa diferente. É no chão da vida. Você quer conhecer alguém? Olha para o pé. Olha para o pé. E isso implica em quê? Jornada, percurso, muito mais do que discurso. Então, veja, Jesus ele deixa claro para a gente, João 13, verso 35, ó, nisto conhecerão que vocês são meus discípulos. Ah, se eu decorar todos os versos bíblicos, se eu saber de qual é salteado o sermão da montanha, se eu saber os 10 mandamentos, não, é se você amar uns aos outros. Não estou dizendo que não é importante você, né, saber os versos, maravilha. Só que, meu irmão, decoreba é igual eu fazendo a prova de história lá na infância. Decorava tudo, não aprendi nada. Eu só fui aprender depois de adulto assistindo documentários. Que eu falei, nossa, olha quanta coisa eu perdi, porque eu ficava decorando. É o amor. O amor é a evidência de que nós somos discípulos de Jesus. Nisto conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns pelos outros. Olha que lindo, porque o mesmo Espírito Santo que nos faz lembrar dos ensinamentos de Jesus, então é importante, sim, eu ter acesso e ter enraizado em minha memória e em meu coração as palavras de Jesus. Mas isso, esse mesmo Espírito Santo que me faz lembrar, é o mesmo que me faz encarnar e viver. E aí o amor gera ação. A letra, ela só ganha vida se ela vira verbo. É quando o verbo se faz carne. Aí sim, quando a palavra se torna ação na minha vida, há amor. Aí eu me torno uma testemunha de Jesus no mundo, porque as pessoas olham para mim e veem Jesus, ainda que eu não parei para explicar nada sobre Jesus, porque o meu modo de viver evidencia Jesus. Isso é sério demais, gente. Isso aqui é um nível muito sério em que a gente precisa viver, porque senão a gente se preocupa só em decorar as crenças e esquece de viver. Dá para juntar os dois, ter a palavra nos lábios e ter a palavra no pé, na boca e no pé. Eu anuncio e eu vivo. O que não dá é para a gente ficar só em um ponto. Percebe? Ser testemunha de Jesus é você viver a natureza de Jesus nesse mundo. E é lindo porque Jesus fala, né? Olha, eu sou a videira e vocês são os ramos. Se vocês estão em mim, eu estou em vocês. E o ramo que dá fruto, o Pai
poda, o que não dá, ele corta. Então, a gente glorifica a Deus através dos frutos que nós geramos para o mundo. Mas onde a gente gera esse fruto? Na videira, onde eu sou ramo. Eu estou conectado. Aí, quando eu gero esse fruto, eu estou sendo uma testemunha de Jesus. Porque eu estou sendo, olha só, você e eu, nós estamos sendo uma extensão da vida de Jesus no mundo. Ele é a videira, eu sou um ramo. O ramo é o que dá acesso. O ramo vai além. Ele se torna acessível e dá acesso. Você é a expressão da vida de Jesus no mundo. Isso é lindo demais, IBAB Online. Isso é ser testemunha de Jesus. É a gente encarnar no dia a dia os valores do reino de Deus. Então não é o discurso que torna a gente testemunha, é o amor vivido. Porque a fé, ela não se prova pelo que a gente diz sobre Jesus. Você quer, estuda teologia, lê a Bíblia, aí que tu vai saber um monte de coisa. Mas a fé se prova pelo quanto a gente se parece com ele no modo de amar. Porque nisto conhecereis que são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Amém, Bíblia Online? Faz sentido? Glória a Deus. Amém, amém. É isso aí. Essa pergunta de $1 milhão, gente, é muito importante para a gente ter isso no radar e não perder isso de vista. Glória a Deus, é isso aí. O que a gente está fazendo aqui, por exemplo, em janeiro, agora, e todos os estudos que nós fizemos ao longo da IBAB Online, aos domingos, quando a gente ouve as pregações da IBAB, a gente está recebendo a palavra. Maravilha, eu estou recebendo alimento. Assim como hoje eu almocei, aquilo agora, aquele alimento, aquele feijão com arroz, tornou-se parte de mim, me dá força para viver. Assim também é cada palavra que você ouve ou que você lê, você está se alimentando e nós somos o que a gente come, né? Então isso tem que viver o quê? Se tornar em prática de vida. Então nada contra você estudar, decorar os versos. Meu irmão, vai que é tua, é maravilhoso. Mas não faz disso um fim. Isso é um meio. A letra, guarde isso, não é fim. Ela é meio. Qual é o fim da letra? É ser verbo. E verbo é ação. Vida em movimento. Verbo, falar, cantar, pular, é sempre ação. Verbo se fazer carne, é a palavra que é o próprio Deus, Jesus em nós, se tornando vida. Aí eu me torno uma testemunha de Jesus. É quando Jesus é visto na minha vida antes mesmo dele ser explicado. Antes mesmo de eu explicar para a pessoa qual a teologia que eu sigo, a pessoa já fala, tem Jesus aí. Por quê? Pela forma como você ama o seu próximo. Pela forma como você conduz a sua vida. Tem Jesus aí. Tem Jesus aí. Maravilha! Então onde e como a gente vive essa experiência? É interessante. É, pessoal, o culto começa quando a gente sai da celebração. É isso aí, Aninha, Ana, é isso? É um desafio enorme, né, Cleusa? No cotidiano que expressa tanto ódio, é isso. Então veja, na grande comissão de Jesus, nós somos chamados para ser testemunha de Jesus. E vimos que ser testemunha de Jesus é viver Jesus na vida, a ponto de o mundo olhar para mim e reconhecer Jesus antes mesmo de eu explicar Jesus. Mas como é que a gente vive isso? Onde se dá essa experiência? É lindo porque o próprio Jesus, ele fala das geografias do amor. Há uma geografia onde esse amor precisa ser experienciado. Eu quero aqui hoje falar com vocês sobre essas geografias do amor. Ou seja, os lugares in loco onde eu e você, a gente vive a grande comissão sendo testemunha de Jesus.
essas geografias do amor, elas cooperam para o cumprimento do ID. É a gente cumprir o ID de Jesus na grande comissão. E veja, vamos voltar para Atos capítulo 1, verso 8, porque aqui a gente encontra as geografias do amor. Quando Jesus fala, mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, ou seja, vai viver a minha vida, vai ser uma extensão da minha vida onde? Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Aí você pode se perguntar, poxa, pastor Bruno, então quer dizer que eu tenho que viajar para Jerusalém para ser testemunha de Jesus? E depois para a Judéia, e depois para Samaria, e depois para algum confins da terra? Essas são as geografias do amor, eram para aqueles que estavam ouvindo Jesus, os discípulos. Era a partir de um raio de ação de onde eles estavam para ali ser quase que o epicentro do dínamos do poder do Espírito Santo para abalar toda a estrutura do mundo, a partir de Jerusalém até os confins da terra. Só que a boa notícia, veja, e aqui eu até trouxe um mapinha para vocês verem, porque é interessante, quando Jesus fala para ser testemunha em Jerusalém, percebe que não há uma distância muito grande geograficamente, de Jerusalém para a Judéia no sul, depois Samaria no norte e depois os confins da terra. Os discípulos entenderam bem ali o que Jesus estava dizendo quando ele dá essas geografias de atuação para ser testemunho, e que hoje aqui no nosso estudo nós estamos dando o nome de geografias do amor. Essas geografias do amor que para os discípulos começava em Jerusalém, passava pela Judéia, ia por Samaria e os confins da terra, elas podem e devem ser traduzidas em nossa vida hoje, no século 21. O que representa isso para nós hoje? E para aquilo, e para isso, é importante a gente entender um contexto aqui. Porque veja, quando eles ouviram assim, ser testemunha em Jerusalém, chuchu beleza, é o lugar que eu tô, todo mundo me conhece, eu dou bom dia pro padeiro, eu conheço o sacerdote, eu conheço aqui o templo, tá tudo aqui, Judéia, tá tranquilo também, é aqui a nossa região conhecida. Mas é quando Jesus introduz Samaria, Samaria também, e quando ele fala confins da terra, aí nem a minha mente alcança. Por quê? Preste atenção. Jerusalém era o centro religioso de Israel. Literalmente o espaço da identidade espiritual do povo. É mais ou menos assim, é o lugar conhecido. É você ser testemunha aí onde você está. Onde você conhece todo mundo. Era a zona de conforto. Sabe a cidade pequena que tem uma praça, uma igreja? É isso. Todo mundo conhece todo mundo. Então Jerusalém, veja, representava e é geograficamente isso. O centro religioso de Israel. O meu lugar de identidade. Judéia, como você viu no mapa, já era ao redor de Jerusalém. Aí ali já tinha algumas diferenças culturais. Não tantas, mas tinha. Já tinha algumas tensões políticas, tinha outras realidades distintas. Já muda um pouco, mas é aquilo, é um desconhecido conhecido, ok? É um desconhecido conhecido. Eu sei que está ali, eu sei como lidar. Só que Samaria, meu amigo e minha amiga, Samaria já carregava uma ferida histórica. E você, não sei se você sabe, mas após o exílio assírio, ali no ano 700 a.C., houve uma miscigenação. Os samaritanos, eles se envolveram com outros povos e isso deu a eles o estigma, a constatação de povo impuro. É por isso que judeus e samaritanos se evitavam. É por isso que é tão revolucionário aquele discurso de Jesus com a mulher samaritana. Mulher, na época que já era considerada, infelizmente, como sendo alguém que o homem não poderia estar ali próximo conversando, numa sociedade patriarcal.
não só mulher, mas samaritana. Então, Jesus, ele já começa a romper as fronteiras. Jesus, muito antes de subir aos céus e derramar seu Espírito, ele já cumpre o id do Espírito Santo e ele já é uma testemunha do Pai em Jerusalém, na Judéia e em Samaria. Samaria, que é o lugar, pessoal, que vocês devem lembrar, em que os discípulos soltaram aquela célebre frase: Senhor, você não quer que a gente mande fogo dos céus para acabar com essa gentalha? Porque Jesus e os discípulos foram pregar em Samaria e foram recebidos com pedra. Por quê? Judeu e samaritano não se dava bem, gente, por conta desse contexto histórico. Samaria, essa aqui é a outra, o templo ficava no sul. Samaria não tinha um templo, tinha um monte Gerizim, onde adoravam outros deuses. Então, assim, literalmente era gentalha para os judeus. Samaria, você deve lembrar, aquela passagem que os leprosos são curados e somente um volta para Jesus para agradecer. Você lembra dessa passagem? Que Jesus fala assim, ó, vocês estão curados, vão lá para o sacerdote para ele ver que vocês estão curados e liberar vocês para voltar para a sociedade. Aí diz a Bíblia que um não vai para o sacerdote, vai para Jesus. E esse que volta para Jesus era samaritano, porque ele sabia, mesmo curado da lepra, quando ele chegasse no sacerdote, o sacerdote ia ver que ele era samaritano e ia excluí-lo. Porque pelo menos com a lepra ninguém via que ele era samaritano. Olha que loucura. Então, quando Jesus bota Samaria no meio, a coisa aqui fica complicada. A parábola do bom samaritano, por que pra gente hoje é normal você ler, mas para aquele povo, quando eles viram que o moribundo, quase morto, foi espancado, aí veio o sacerdote, o levita não socorreu. Quando Jesus fala, então vem um samaritano, eles pensaram, agora que vão acabar com ele, mas é o samaritano que cuida. Jesus então percebe que na sua prática, ele vai preparando o caminho dos discípulos para aprender a lidar com Samaria. E não à toa, depois de Samaria, que representa esse bloqueio, essa área, esse teto, esse limite relacional, do tipo, aqui ninguém chega. Mas uma vez você chegando em Samaria, você chega nos confins da terra. Que para os discípulos eram gentios. Quem eram os gentios? Todos fora da aliança. Ou seja, para eles, somente os judeus ali, né? Era alvo do amor, da aliança, o povo escolhido por Deus. Os gentios, que inclusive é para onde Paulo é levado para pregar, representava isso, um povo fora da aliança. É uma cultura estranha, idioma diferente, era os fora, ó, bem entre aspas, do plano de Deus. Até que Jesus redefine tudo, gente. Você já reparou que Jesus fala pra gente amar o próximo e o semelhante? Ele não fala em nenhum momento para você e para mim amar o distante e o diferente. Por quê? Porque em Jesus não existe isso. Em Jesus, o distante vira próximo e o diferente semelhante. Tá tudo aqui, ó, nesse escopo de atuação das geografias do amor, onde eu, que agora estou empoderado pelo Espírito Santo para viver a vida de Jesus no mundo, mas que mundo? Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Amém? Agora veja. Olha que legal. O fato é que Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra, eu hoje não olho essa passagem e enxergo nisso como lugares para onde eu vou. Mas eu vejo pessoas que eu preciso aprender a amar. Eu e você, no reino de Deus, temos que aprender a amar e ser testemunhas de Jesus, nos relacionando com pessoas. Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Mais do que uma geografia, é uma geografia do amor, porque é do ambiente relacional. E aqui, Babi Online, entra um ponto muito importante. Como que eu e você, como a gente pode viver a experiência do reino de Deus, a grande comissão, viver o ID de Jesus,
sendo testemunha dele em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e nos confins da terra. Esse é o ponto. Vamos ver um a um? O que representa cada uma dessas geografias para nós hoje? Hoje, aqui e agora, em Jesus, no reino de Deus. 1. Jerusalém. Como nós vimos, Jerusalém era o centro histórico da religião. O que isso representa para aqueles discípulos? Representa amar quem é perto e parecido. Isso é moleza, gente. Ser testemunha em Jerusalém? Chuchu, beleza. Sinceramente, Jerusalém é onde o amor não exige esforço. Por exemplo, é gente que compartilha a minha língua, compartilha a minha fé, entende meus códigos, torce pro Fluminense, que nem eu. Ah, é fácil. É fácil. É o corintiano aí na Gaviões da Fiel, é você aí que torce pro Ceará e conversa com o torcedor do Ceará. É gente igual a gente. Jerusalém representa esse aspecto da nossa experiência de ser testemunho com quem é perto e parecido. Aqui em Jerusalém, a gente aprende o básico do básico, o beabá do evangelho, gente. Comunhão, cuidado, pertencimento. É mole. É isso, é amar quem tá no culto com a gente, quem fala boa semana, Ibabe. Uhul, legal, gente, faz parte também, só que é nossa Jerusalém. É o Olá, Ibabe Online, tamo junto, é nossa Jerusalém. E precisamos ser testemunha de Jesus aqui. Precisamos ter um ambiente de comunhão, de cuidado, de pertencimento. Sim, é muito importante. Só que há um risco. E por isso que Jesus ele vai gerando, lembra que o poder do Espírito Santo, o poder é dinamismo, ele gera um movimento. Porque parar em Jerusalém é um perigo, porque há o risco disso virar nossa zona de conforto espiritual. É mais ou menos aquela canção, se eu não me engano, é do Caetano Veloso, né? De hoje em diante eu só vou gostar de quem gosta de mim. Eu acho que é do Caetano. É mais ou menos isso. É amar só quem é como eu. E, gente, amar só quem é como eu não é missão, é afinidade. É afinidade. É amar quem vota no mesmo candidato que você, que torce para o mesmo time, que tem a mesma renda que você, a mesma classe social, que mora no mesmo endereço. Cuidado. Veja, nada de errado em amar Jerusalém. Errado é a gente transformar isso numa bolha. Entende, Babi Online? Amém? Porque cumprir o ID em Jerusalém, para cumprir, de fato, sendo uma testemunha de Jesus em Jerusalém, é aprender a amar sem exclusividade. Sem exclusividade. Todos e todas são bem-vindos à mesa. Vem. Vem porque é bem-vindo. A música do Roberto Carlos, né, Aguinaldo? Obrigado, meu irmão. Eu sou péssimo nessas letras. É isso aí, Roberto Carlos. É isso. Seja a minha testemunha em Jerusalém. Poxa, que beleza. Mas seja. Só não pare em Jerusalém, por favor. Porque senão, aquilo que era para ser um dinamismo, vira um conformismo. Aí a gente... E é fácil, tá, gente? Poxa, maravilhoso. Você só amar quem fala bom domingo Ibabe, boa semana Ibabe. Poxa, não tem conflito, não tem nada, não tem esforço. Mas é preciso amar. É preciso cuidar. Aí veja, vem a Judéia. Vocês viram ali no mapa, né? E vimos ali o contexto. Que a Judéia já era o primeiro passo para além de nós mesmos. Ou seja, Judéia representa amar quem é parecido, mas não igual. Já muda um pouco. Já exige um esforço maior. Já é um exercício. Vá pensando aí quem pode ser a sua Judéia hoje, aí onde você mora, no seu trabalho. É a gente começar a ter um movimento para além de nós mesmos. Gente, tudo isso aqui é ser testemunha de Jesus no mundo. Na Judéia, a gente encontra, por exemplo, gente da mesma fé.
Poxa, você é crente? Sou crente, mas outra leitura. Ou seja, é de uma outra experiência. Você é batista? Sou batista. Não, eu não sou batista, eu sou assembleiano. Poxa, você é uma judeia em mim. Você é crente, mas é uma outra leitura. Aí tá tudo certo. Ah, eu sou reformado. Uma outra leitura. É o mesmo espaço, mas outra história. Poxa, ó, eu tô aqui à mesa, mas ó, eu tive uma vida diferente. Eu comecei de outro lugar. Eu sou mãe solo, eu sou divorciado, eu sou casado. Ah, eu tenho filho, eu não tenho filho. É do mesmo reino, mas é um outro ritmo. Entende? E aqui, gente, em Judéia, o amor, ele precisa aprender a escutar, a ter paciência, a ter humildade. Ou seja, é um primeiro movimento empático, onde eu sou uma testemunha de Jesus em Judéia. Ou seja, eu começo a lidar com quem é parecido, mas diferente. Tem as suas peculiaridades. E, gente, o mesmo Espírito Santo, que é o dínamos, o poder de Deus que nos coloca em movimento na Judéia, é o mesmo que lá em Isaías, quando capacita Isaías a falar, a apregoar as boas novas, fala, ó, eu tô te capacitando para você não apagar o pavio que fumega e nem quebrar a cana envergada. Ou seja, o Espírito de Deus em nós, ele nos dá sensibilidade para a gente ter tato na tratativa com o outro. Porque o outro é uma outra história e eu tenho que ter tato para não apagar o pavio que fumega e nem quebrar a cana quebrada, nem quebrar a cana envergada. Isso é muito sério. Hoje a gente chega na Judéia e pode querer se chegar chegando. Do jeito que eu sei fazer. Eu não percebo o outro. Eu não entendo a história do outro. E é interessante, né? Porque o mesmo sopro que pode reacender um pavio que fumega, dependendo da força com a qual você assopra, pode ser o que vai apagar o pavio de uma vez por todas. O mesmo sopro que reaviva é o mesmo que apaga. Depende da sensibilidade. Então, quando eu chego em Judéia, eu tenho que saber o tom, o jeito. Eu tiro minhas sandálias antes de pisar porque é um solo sagrado. A Judéia ensina pra gente que unidade não é concordância total, é compromisso mútuo. Ah, ele é crente, mas ele pensa diferente sobre esse assunto aqui. Compromisso mútuo. Não é concordância total. Aí vem o desafio, porque cumprir o ID na Judéia de ser testemunha de Jesus ali é você aprender a amar sem querer controlar o outro. E esse é o ponto. Esse é o desafio. Amar sem controlar. É deixar o outro ser quem ele é em Jesus e eu aprender a viver com isso. Amém, Bado Online? Até aqui tudo bem? Tá fácil, né, por enquanto, né? Jerusalém. Judéia ficou um pouco mais difícil, não ficou? Mas tá fácil ainda, não dá? Gente, cá entre nós. Tranquilo, né? Tranquilo amar na Judéia, não é? Tá fácil ainda. Não é? Deixa eu ver aqui de vocês. Tá bom? Amar em Jerusalém, mole. Amar na Judéia também. Mas e agora? Vamos dificultar um pouco mais? E Jesus faz questão disso. Percebe que são níveis de consciências relacionais e que não é uma geografia física, é uma geografia de amor. Começa com Jerusalém, vai para a Judéia, agora o nível aumenta. Porque vem o quê? Samaria. Samaria representa amar quem eu evito. Aqui vou te falar, hein? Não tem aquele ditado que a gente fala? Aqui divide-se os homens dos meninos e mulheres das meninas. É aqui. Aqui é a peneira. Samaria é onde o evangelho deixa de ser confortável, gente. E é aqui que a gente tem que ser testemunha de Jesus. Aí pegou. Preste atenção. Quem é Samaria? Pode ser quem pensa diferente, quem vive diferente e escolheu caminhos que eu e você não escolheria. Samaria. Em outras palavras, Samaria tem a ver com aquele que é alvo do meu preconceito.
E Samaria não é geografia, é resistência interna nossa. É o famoso nojinho. Tô com nojinho, não quero falar não. Não. Só que Jesus, ele não desvia de Samaria, ele atravessou Samaria. Atravessou Samaria, e mesmo ele sendo expulso de Samaria, quando tentaram apedrejar ele e os discípulos falam: mestre, quer que a gente rogue a Deus para mandar fogo? O que Jesus responde? De que espírito vós sois? Porque Jesus é do amor. E o amor atravessa qualquer tipo de preconceito. Atravessar Samaria, meus irmãos, exige a gente se esvaziar do ego. E nessa altura do campeonato, a gente está no reino de Deus. Jesus morreu na cruz, ressuscitou, subiu aos céus, nos empoderou com o seu Espírito Santo. Meu ego ficou lá na cruz. Eu paro de ser um juiz e passo a encarnar o amor. Cumprir o id em Samaria é amar sem pré-condições, sem preconceito. Não é fácil não, hein, gente? Tamo junto em Samaria, porque não é fácil. Todos nós temos uma Samaria dentro de nós. Parafraseando o poeta, havia uma pedra no meio do caminho havia uma pedra. Havia uma Samaria no meio do caminho. Sim, havia uma Samaria no meio do caminho. Tá lá. A gente tem que encarar isso. E é aí que Deus, ele aperfeiçoa a gente, pessoal. Não é fácil. E louvado seja Deus. Sabe por que é bom a gente perceber que não é fácil? Porque a gente corre para o Espírito Santo. Lembra do começo dessa aula? Não tem como cumprir o ID se não for pela capacitação do Espírito Santo. Não tente fazer isso com seu próprio braço, meu irmão. Por isso que você precisa do Espírito Santo. É por isso. É ser testemunho em Samaria. Só que aí, quando você rompe Samaria, e é interessante, né? Porque você vê várias passagens na Bíblia, uma delas conta a história de Filipe, que ele é arrebatado pelo Espírito Santo, enquanto ele está em Samaria. E em Samaria a Bíblia fala que ele consegue levar aquela cidade inteira aos pés de Jesus, através da proclamação da mensagem do reino de Deus, que foi preparado pela mulher samaritana. Porque você lembra quando a mulher samaritana tem a revelação de que Jesus é o Messias, ela sai correndo anunciando por Samaria: será este o Filho de Deus, o Messias? Ela gera perguntas. Aí vem Filipe, aproveita o cenário que aquela mulher preparou, prega a palavra e a cidade se converte. Aí a Bíblia fala, olha só que legal, assim que Samaria é convertida, o Espírito arrebata Filipe para o deserto. E no meio do deserto ele encontra uma carruagem com um eunuco, que era o tesoureiro da rainha da Etiópia. E ele prega para esse eunuco. Ou seja, Filipe sai de Samaria, rompe o preconceito, é colocado no deserto para pregar para um eunuco que representa o tesoureiro da rainha da Etiópia. Ou seja, os confins da terra. Chega para Filipe. Olha que lindo isso. Você já tinha parado para pensar nisso? Porque os confins da terra representam amar quem Deus ama e eu nem sabia. Tampouco alcancei. Confins da terra é Deus dizendo assim, ó, eu amo gente que tu nem sabe que eu amo. Porque teu preconceito tá lá em Samaria ainda. Tu tá lá em Samaria preso. No seu preconceito, no seu ego. Confins da terra representa amar quem Deus ama e eu nem sabia. Tampouco alcancei. Olha que coisa. Os confins da terra não começam no mapa de Babilônia. Começa quando o nosso coração se expande, ó, metanoia. É quando a gente aprende a amar sem retorno, sem garantia, sem reconhecimento. Ama de graça, ama por amar. Quem atravessa Jerusalém, Judéia e Samaria, já começou a alcançar os confins da terra. Só que para chegar em confins da terra tem uma Samaria aqui, ó, que é o grande desafio. E cumprir o ID nos confins da terra é amar sem fronteiras. É romper a represa do ego e deixar esse amor de Deus fluir como rios de águas vivas que saltam de fora para você por onde você passar. É amar sem olhar a quem. Amar por amar.
E aí? É isso que é ser testemunha. Por isso a gente tem aqui um resumo da ópera. Eu quero que você reflita, Ibabe Online, que pode ser que existam confins da Terra que não está no Japão. É o teu vizinho do teu lado aí. Pode ser que tenha uma Samaria que não está do outro lado do continente. É seu filho. É sua filha. Seu marido, sua esposa pode ser uma Samaria. Mais do que geografias. São geografias do amor. O id não é um comando para ir longe. É um chamado para amar mais profundamente. É claro, se você tem aí um chamado, tem aqui a irmã Janaíra, que é a missionária aí na Espanha. Meu irmão, a Ibabe, ela ajuda quantas instituições de missionários que fazem um trabalho lindo. Tem isso também. Mas eu quero dizer aqui para você que você pode ser um missionário sem sair de casa, entendeu? Vocês entendem, né? Porque a grande comissão não é só sobre onde a gente pisa, mas sobre quem a gente acolhe conforme a gente caminha. Isso é a grande comissão. É isso. Então pode ser que hoje no seu lar há uma Jerusalém, uma Judéia, uma Samaria, que são confins da terra que você precisa atravessar e testemunhar Jesus. O ID coloca a gente em movimento. Grande comissão. ID por todo mundo. Movimento. No dínamos do Espírito Santo, na dinâmica. Mas é o testemunho que me dá sentido. Por isso que é preciso ter o ID e o testemunho. A grande comissão e o testemunho. Tudo junto. Porque senão, gente, a gente perde o cerne da missão. A gente quer ir, mas perde o sentido do ir. Muitos na história usaram o ID para colonizar, para matar a cultura dos povos, foram na pretensão e na presunção de levar Jesus, quando na verdade eles deveriam encontrar Jesus e não levar. Na verdade, mataram Jesus que já estava lá nos povos originários. Mas isso aí é outro assunto. Porque o fato é, só quem foi transformado em amor consegue anunciar o reino de Deus. Porque o reino de Deus não é deste mundo, mas é para este mundo. Não é pela lógica de Roma, do império, mas é pela lógica do amor. Então, ser testemunha de Jesus é permitir que o amor de Deus vá mais longe em nós do que nós jamais iríamos sozinhos. Isso começa aí. Na sua casa, no seu cantinho, no seu lar, no seu quarto, no seu quintal, no seu jardim, na sua Jerusalém. Qual é a sua Jerusalém? Ela tem nome, dá nome para ela. Na sua Judéia, na sua Samaria, que é o Espírito Santo atua para a gente reconhecer, para então ir para os confins da terra. O problema é que a gente quer para os confins da terra sem nem lidar com a nossa Jerusalém, né? Aí complica demais. Então veja, fazer aqui agora um resumão da ópera, tá bom? Esse resumão da ópera para a gente pegar tudo que a gente falou até aqui, nos 4 encontros. O resumão da ópera, pessoal, dessa série Bem-vindos ao Reino, é o seguinte. Sim, a gente espera pelo dia em que toda a terra vai se encher do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar, conforme Abacuque profetiza, em Abacuque 2, verso 14. Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Só que até lá, lembra do já e ainda não? Até lá, nós, como Igreja de Jesus, temos um papel na concretização deste propósito. Você é um agente do reino de Deus. Você é um sinal do reino anunciando ao mundo. Bem-vindos ao reino. Nós somos parte do mundo humanidade que se submete a esse domínio do amor de Deus. E nós somos responsáveis por sinalizar o reino de Deus historicamente, vivendo no hoje esses valores da eternidade. É nosso papel sim anunciar, proclamar em palavras e em ações, convocando pessoas para que se arrependam, para que possam entrar e fazer parte do reino. E enquanto a gente anuncia, a gente também é um sinal que este reino está presente. Ou seja, nós somos mensageiros, mas também nós somos a mensagem do reino de Deus.
porque nós somos testemunhas de Jesus. Mensagem e mensageiro, mensageiro e mensagem. Então, gente, resumão da ópera. Se quiser printar esse slide aqui, que é o último da nossa série. Se você faltou todos os encontros, se você pegar esse último slide aqui, leva para a tua vida. É assim, e assim aprendemos que o reino se revela em vidas transformadas pelo amor para amar. Esse é o significado do reino. No aqui e agora, entre o já e o ainda não, é o seu tempo. Somos chamados a ser sinais históricos quando encarnamos no tempo os valores da eternidade para alcançar todas as pessoas em todos os lugares. Em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, nos confins da terra. Porque o reino é tudo para todo mundo. Amém, amém e amém. Amém. É isso. Em nome de Jesus e Bible Online, vamos juntos. Eu quero nessa hora aqui te convidar a juntos a gente orar, para a gente não perder isso aqui de vista, para a gente ter consciência da situação onde nós estamos inseridos. Você foi chamado para a grande comissão, mas não é projeto de poder, não é plano pessoal, é a ação do Espírito Santo no mundo, levando a vida de Jesus em todas as geografias do amor que você foi chamado para amar. Senhor, meu Deus e meu Pai, queremos, Pai, nessa hora, colocar o nosso coração, nossa mente, nosso ser, diante desta verdade, Senhor, porque, de fato, sem Ti, nada podemos fazer. Se não for o Teu Espírito Santo em nós, a nossa carne prevalece. O nosso jeito de querer fazer justiça pelas próprias mãos vão prevalecer. Mas em nome de Jesus, que possamos olhar para o Senhor Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, para que, olhando nele, a gente aprenda a viver como agentes do Teu reino, Pai. Que possamos ir onde o Senhor quer nos colocar e ali a gente possa amar. Seja onde for, que a gente possa levar o Seu amor, Senhor, de forma discreta, sem impor, destilando como um semeador que deixa cair as sementes conforme caminha. Assim somos nós, Pai. Ajude-nos, Senhor. Ajude-nos a tirar o nosso ego da frente para que a gente possa brilhar a Tua luz. Como uma lua que não tem luz própria, mas reflete a luz do sol. E que isso comece em nossos lares. Que isso comece em nossa casa, Pai. Porque sim, pode ser que debaixo do nosso teto exista uma Samaria. Um lugar que é próximo de mim, é íntimo a mim, mas eu não consigo amar. Porque há ali um preconceito, há ali... Em nome de Jesus, Pai, que o dínamo do Teu Espírito Santo, que gera dinâmica e dinamismo, movimento, também possa dinamitar, explodir todas as estruturas de ódio, de preconceito, de não amor que nos separa. Para que então a gente possa ser testemunha do Senhor. E assim a gente possa aprender a amar. Seja aqui, seja lá, seja na Oceania, na Ásia, na Europa, na América, na África, onde for, Pai. Eu quero levar o Teu amor, mas também para o meu vizinho, para o meu irmão, para quem está do meu lado, porque pode ser que a gente está tão preocupado em performar no ID que esquece o sentido de ser testemunha do Senhor. Ajude-nos, Pai. Ajude-nos, porque sem Ti nada podemos fazer. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração.
E aqui a gente coloca o nosso coração à disposição para bater no compasso do teu coração, Pai, levando o teu amor no mundo. Amém, amém e amém. Amém. Em nome de Jesus. Amém, Bible Online. Com isso a gente conclui o nosso encontro sobre Bem-vindos ao Reino com a Grande Comissão. Louvado seja Deus, louvado seja Deus e bem-vindos ao Reino, bem-vindos ao Reino. Amém. Glória a Deus. É isso, Bible Online. Que Deus nos abençoe, hein? Eu não sei você, mas depois de tudo isso, a gente se sente ao mesmo tempo incapaz, mas ao mesmo tempo capacitados. Isso que é legal. A gente se sente perfeitamente imperfeito. Isso é muito legal. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Amém, Bible Online? Glória a Deus. Muito bom. Deixa eu